Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Além das intenções que trazemos em nossos corações, vamos pedir pelo falecido, a 7º dia, de Sandra Regina Gisolfi. Irmãos e irmãs, bem-vindos ao 23º domingo do tempo comum. Celebramos hoje também em louvor ao nosso padroeiro, Bom Jesus dos Passos. O sentido geral das leituras desse domingo é de que Deus, por sua palavra, cura surdos e mudos espirituais. Estejamos atentos aos seus ensinamentos. Com alegria e gratidão, iniciemos cantando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, na intercessão de nossa Mãe Santíssima, estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que o Cristo vence a morte e o pecado, somos convidados a também morrer para o nosso pecado, ressurgindo para uma nova vida. Peçamos perdão cantando. Christus, 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 Chris
Senhor Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nos céus e na terra, paz aos filhos teus. Nós vos louvamos, bendoramos, nós vos bendizemos o vosso amor. Glória ao Verbo, ao nosso Salvador, vossos dons louvor, bendizemos ao Pai. Glória, glória a Deus nos céus e na terra, paz aos filhos teus. Salvador, Filho unigênito de Deus Pai, glória a Deus no céu e na terra, paz aos filhos teus. Junto de Deus Pai, Senhor, nosso intercessor, os nossos pedidos, atendei, Senhor, e nossos clamores. Glória, glória, glória a Deus dos céus e na terra, paz aos filhos teus. Somente sois o Santo, o Deus do Altíssimo, Senhor. Glória, glória, glória a Deus nos céus e na terra, paz aos filhos teus. Celebrando hoje, antecipadamente, a memória do nosso bom Jesus, vamos elevar a Ele o nosso pedido, nossas intenções. Peçamos para que nos acolha em nossas necessidades, para que Ele leve conforto e paz aos corações necessitados, especialmente por aqueles que perdem seus entes queridos. Os familiares de Sandra, Regina, Gisolfi, para que Deus os abençoe e conforte. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Criai ânimo,
não tenhais medo. Aos surdos ele faz ouvir e aos mudos falar. Ouçamos. Leitura do livro do profeta Isaías. Dizei às pessoas deprimidas: criai ânimo, não tenhais medo. Vede, é vosso Deus, é a vingança que vem, é a recompensa de Deus. É Ele que vem para vos salvar. Então se abrirão os olhos dos cegos e descerrarão os ouvidos dos surdos. O coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, assim como brotarão águas no deserto e jorrarão torrentes no ermo. A terra árida se transformará em lago e a região sedenta em fontes d'água. Palavra do Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. O Senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que são oprimidos. Ele dá alimento aos famintos. É o Senhor quem liberta os cativos. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendirei ao... O Senhor abre os olhos aos cegos. O Senhor faz erguer-se o caído. O Senhor ama aquele que é justo. É o Senhor quem protege o estrangeiro. Bendize a minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor. Ele ampara a viúva e o órfão, mas confunde os caminhos do mal. O Senhor reinará para sempre. Ó Sião, o teu Deus reinará para sempre e por todos os séculos. Bendize a minha alma, bendize a minha alma ao Senhor. Bendirei ao Senhor toda a vida. Leitura da carta de São Tiago. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção ao que está bem vestido,
dizendo-lhe: vem sentar-se aqui à vontade, enquanto dizeis ao pobre: ficai aí de pé, ou então, senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós? E não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai, não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino, enquanto prometeu aos que o amam? Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus saiu de novo da região de Tiro, passou por Sidônia e continuou até o mar da Galileia, atravessando a região da Decápole. Trouxeram então um homem surdo que falava com dificuldade e pediram que Jesus lhe impusesse a mão. Jesus afastou-se com um homem para fora da multidão. Em seguida, colocou o dedo nos seus ouvidos, cuspiu e com saliva tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Éfata, que quer dizer, abre-te. Imediatamente seus ouvidos se abriram, sua língua se soltou. E ele começou a falar sem dificuldade. Jesus recomendou com insistência que não contassem a ninguém. Mas quanto mais ele recomendava, mais eles divulgavam. Muito impressionados, diziam: ele tem feito bem todas as coisas. Aos surdos faz ouvir e aos mudos falar. Palavra da salvação. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós estamos hoje celebrando a memória de nosso bom Jesus. E é interessante que a comunidade possa ter antecipado o dia a ele dedicado, para que todos nós pudéssemos hoje celebrar essa intercessão, celebrar a presença de Jesus no meio de nós. E para lembrarmos do seu compromisso, do seu comprometimento, do seu testemunho de vida e de fé, testemunho de anúncio, de pregação do Evangelho.
celebrar a presença do bom Jesus significa com Ele comprometer-se. E hoje somos chamados nesse sentido, com Cristo, a nos comprometer com a vida da nossa igreja. Porque eu dizia que celebrar a presença do bom Jesus entre nós significa celebrar o seu testemunho, celebrar a missão que ele assumiu, o testemunho de vida, o testemunho de fé. E quando nós nos unimos a esse mesmo Cristo nesse sentido, somos convidados a com ele também darmos um sinal e resposta na vida da comunidade. E agora, sobretudo, é muito mais urgente que nós nos despertemos a dar um testemunho verdadeiro de nossa fé em Jesus Cristo. Não na fé, na dor e no sofrimento. E quando olhamos para a imagem do sagrado, aliás, a imagem do bom Jesus, possa vir ao nosso coração, porque lembramos do seu sofrimento, ele carregando a cruz. Porque ele não permanece no sofrimento, ele supera o sofrimento. E é essa superação que nós devemos ter gravado em nosso coração. Cristo, ele sofreu, assumiu o nosso pecado, não para nele permanecer, mas para ele superar. Isso deve motivar o nosso coração. Essa deve ser a motivação que nos traz, cada dia, a renovarmos a nossa fé em nosso bom Jesus. Somos convidados por ele, em nome do amor que ele possui para nós, a superar o limite da dor e do sofrimento e da morte e crermos na vida eterna. Ele tanto nos ama, que ele não deseja que nós fiquemos aprisionados a essa nossa humanidade. É bom estarmos aqui, mas com certeza, como nos diz São Paulo, melhor é ir para junto de Deus. Temos que ter essa certeza e essa confiança, porque se a gente gosta muito de estar aqui, a gente vê que o mundo é bom, que tem coisas boas para a gente fazer, coisas que nos dão alegria, coisas que nos dão paz, coisas que nos fazem sentir bem. Se aqui que é ruim é bom, quanto mais no reino de Deus, não será melhor para nós. Deus nos promete algo de muito melhor do que o que nós temos vivido aqui. É bom estarmos aqui, mas é melhor irmos para junto do Pai. Essa deve ser a nossa certeza. Não devemos nos preocupar com a nossa hora e o nosso momento, cada um tem a sua. E a gente não vive preocupado com o nosso morrer, a gente vive preocupado com a vida. Mas é exatamente para a gente ter consciência que a nossa oração, que nós dirigimos a Deus, ela quer nos preparar para que possamos assumir a nossa vida futura. Não é assim? Senão não tem sentido a nossa fé. Nós queremos nos preparar para cada dia sermos melhores, para cada dia mais nos aproximarmos de Deus e alcançarmos o reino de Deus. Tem que ser assim, e é assim a nossa fé. Então nós somos convidados a nos aproximar desse Cristo, para que nós possamos não só ficar esperando a alegria plena no reino de Deus, definitivo, mas para que nós tornemos mais alegre, mais feliz o nosso dia a dia, o nosso estar aqui na terra. Que nós possamos superar limites. E agora é o tempo do chamado a superarmos limites. E nós somos capazes de entender que temos a capacidade de superar limites, porque nós estamos aqui. Foi difícil a experiência que nós passamos, de 1 ano e meio atrás até aqui, mas nós insistimos, persistimos, rezamos, cremos e alcançamos a graça de estar aqui hoje. E é essa mesma motivação que deve nos fortalecer para que nós continuemos daqui para diante redescobrindo a nossa vida. A gente já ouviu muito falar que não existe mais aquele normal que nós vivíamos anteriormente da pandemia. Nós não vamos viver uma vida como ela era antes. De agora para diante, o nosso normal vai ser diferente. Ele vai exigir de nós um estado de alerta, de consciência alerta, de coração disposto e disponível, a nos preocuparmos muito mais do que antes. E nos preocuparmos não só porque tem esse vírus, mas nos preocuparmos mais uns com os outros.
porque nós vimos como é frágil a vida. Nós percebemos a fragilidade da nossa existência. E isso tem que ter nos despertado em relação às nossas próprias relações, a nossa convivência, o nosso estar junto, o nosso relacionarmos com Deus e com os irmãos. Tem que ter mudado muita coisa na nossa mente, no nosso coração. A gente tem visto testemunhos de pessoas que não mudaram em nada. Algumas até que pioraram, porque não conseguiram perceber a oportunidade desse momento em darem um salto no seu egoísmo, no seu coração duro, fechado, insistente e persistente no erro, no pecado, ou em simplesmente olhar o erro do outro. Porque tem gente que continua olhando o erro do outro, mas não consegue perceber o seu erro, o seu limite. Então, somos chamados a entender que todos nós, como irmãos e irmãs, somos iguais, não temos diferenças. Em os momentos da vida, cada um de nós temos os nossos limites, erros e falhas. Somos chamados a reconhecê-los, para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer a nossa fé. E não ficar olhando para a vida do alheio, que era o que nós fazíamos antes, muito preocupados com aquilo que o outro faz. Não, é com o que nós fazemos e o que temos feito com a nossa vida e com a vida do outro. É nesse sentido que insiste para nós, hoje também, a liturgia. Muito embora a gente vai dizer, mas ela fala de cura, Jesus passa e vem curar, vem libertar. Mas essa nossa mudança de comportamento também é cura, é libertação. E Jesus que está no nosso meio, Ele deseja curar e libertar o nosso coração dessas coisas que fazem mal para a nossa vida. Quando a gente fala de curar e de libertar, Jesus Cristo cura e liberta as necessidades físicas de cada um, sem dúvida. Mas hoje, no nosso tempo, o que mais nós precisamos é nos curar da nossa cegueira e da maldade do nosso coração. Nos libertar dos demônios que nós permitimos participar na nossa vida. Demônio não é aquele que toma posse de nós. Hoje eu sempre digo, com a graça de Deus, Ele não tem permitido que ninguém seja possesso. Ele não está por aí. A gente tem que esquecer que Ele está e nunca dizer que alguém está com demônio no corpo, porque a gente está desejando que ele apareça, ou que ele tome posse da gente. Quanto menos a gente fala dele, mais ele torna-se longe e distante de nós. Quanto mais a gente fala que ele existe, propaganda a gente está fazendo dele. E a propaganda é a alma do negócio. Então a gente tem que esquecer que ele existe. Mas nós temos que lembrar que muitas vezes nós temos atitudes e comportamentos que são próprios dele. Nós temos sentimentos ruins dentro do nosso coração, a nossa mente pensa, a nossa mente julga, a nossa mente condena as pessoas. Nós temos atitudes, nós temos gestos, nós temos comportamentos ruins e maus, que são atitudes demoníacas. Por quê? Porque nos separam, porque nos dividem. Quando a gente briga, quando a gente discute, quando a gente xinga, quando a gente profere palavras pesadas uns contra os outros, ou sentimentos e julgamentos, isso junta a gente? Não junta, isso separa. Quando a gente garra a raiva de alguém e alguns garram ódio, a gente vive simplesmente separado. Não tem como juntar, enquanto não limpa o coração. Então, essas atitudes e comportamentos que nós permitimos estejam na nossa mente e no nosso coração, são demoníacos, separam e dividem. Então, nós temos que nos deixar curar, sim, na nossa mente e no nosso coração. E não é limitado quem tem uma deficiência física. Não é. Somos nós também, somos todos nós. E nós vimos que, agora a gente vê as Paralimpíadas, a gente vê como eles são capazes de superar os nossos limites, não os deles. São os nossos. Porque nós não julgamos perfeitos, a gente fala ser perfeito, e a gente não consegue dar passos muito além daqueles que a gente está acostumado. E a gente vai ver o Brasil chegando com 100 ou mais medalhas na Paralimpíadas, até mais do que na outra Olimpíada. Então somos nós os limitados que não nos enxergamos adiante do nosso nariz. Não vemos a capacidade que a gente tem e fica vendo a incapacidade do outro. Então que nós possamos nos despertar e como a própria liturgia de hoje nos diz, criai ânimo, não tenhais medo, sejam corajosos.
E vamos lembrar a diferença entre o ter medo e o temer. O medo nos aprisiona, nos acomoda, nos fecha. O temor nos dá coragem e nos enche de prudência. Essa é a diferença. Quem teme é prudente, mas tem coragem. Não arrisca à toa. Não é assim? Aquele que pensa, aquele que reza, ele tem temor a Deus. E ele é capaz de ser prudente, de não dar passos errados. É a isso que nós somos chamados, a sermos prudentes, corajosos, sem medo no nosso coração. Que nos aproximando, portanto, da presença do Cristo, nosso bom Jesus, elevando a Ele nossos corações e pedidos, possamos com Ele nos comprometer, elevando a Ele nosso louvor, a nossa adoração, comprometendo-nos de sermos continuadores da missão que Ele realizou entre nós, na nossa igreja. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs, elevemos humildes nossos pedidos a Cristo. Que a sua misericórdia penetre nosso coração e oriente o nosso agir. E rezemos, bom Jesus, escutai a nossa prece. Bom Jesus, escutai a nossa prece. Pela vossa igreja, que seja exemplo de serviço aos necessitados e de doação ao próximo, rezemos. Pelos doentes e vítimas da pandemia, que tenham atendimento médico digno e conforto nos momentos de maior dor, rezemos. Bom Jesus, escutai a nossa prece. Pelos membros da nossa comunidade, para que escutem o vosso ensinamento e estejam disponíveis aos serviços pastorais, rezemos. Neste momento nós vamos nos assentar e aqueles que trouxeram a sua oração por escrito para confiar aos pés do nosso bom Jesus, vamos fazê-lo. Aqueles que não as trouxeram, mas trouxeram em seu coração, no momento do silêncio onde estão, dirijam-se ao nosso bom Jesus, pedindo para que Ele seja conosco, bondoso e misericordioso, nos acolhendo. Cantemos e ofertemos nossas intenções.
Na certeza de que somos acolhidos e seremos atendidos, rezemos. Meu Senhor, bom Jesus dos Passos, que por nós quiseste ser tão duramente flagelado e por nossos pecados carregados à cruz, socorrei-nos em nossas necessitações. Olhai por todos os que sofrem, por todos os que não têm trabalho, saúde e moradia. Sermos firmes na fé e na esperança. Conservai-nos em vosso amor. Ouvi, pois, os nossos pedidos, que humildemente vos suplicamos. Senhor, bom Jesus dos Passos, abençoai a todos nós e guiai os nossos passos no caminho da paz. Amém. Pai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda, render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto.
Demos graças ao Senhor e nosso Deus. É justo e necessário, é dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Quisestes reunir de novo, pelo sangue de vosso Filho, e pela graça do Espírito Santo, os filhos dispersos pelo pecado. Vossa Igreja, reunida pela unidade da Trindade, é para o mundo o corpo de Cristo, templo do Espírito Santo, para a glória de vossa sabedoria. Unidos aos anjos e santos, cantamos. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e o que criastes proclama o vosso louvor. Porque por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas. E não cessais de reunir o vosso povo para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos. Santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos,
deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da paixão que nos salva, a gloriosa ressurreição e ascensão ao céu. E enquanto esperamos sua nova vinda, vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Olhai com bondade a oferenda da Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, com a Virgem Mãe de Deus e nossa Mãe, São José, seu esposo, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, os que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Agora vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a Igreja que caminha no mundo, vosso servo, o Papa Francisco, nosso Bispo Odilo, os bispos do mundo, cada um de nós, o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Todas as nossas intenções dirigidas aos pés do nosso bom Jesus. Reúne em vós, Pai de misericórdia, vossos filhos e filhas, dispersos pelo mundo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram da vida e que morreram na vossa amizade. Especialmente Sandra Regina, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo, Senhor nosso. A todos saciai com vossa
por ele dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Cristo, que no nosso meio está e nos ensina, rezemos. Pai nosso que estais no céu, livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz, dai-nos Felizes somos cada um de nós, os que desejamos este encontro com Cristo, nosso bom Jesus, aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por estes dons do vosso Filho viver com ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos nos sentar alguns instantes? Antes de fazermos o nosso instante de adoração, louvor ao nosso Cristo presente na Eucaristia, alguns avisos. Como eu dizia, é necessário que a nossa vida possa voltar, não àquele normal de antes, mas o normal que é possível, voltarmos a um eixo da nossa vida e, sobretudo, centralizar a nossa fé. Então, a nossa comunidade precisa começar a voltar às nossas atividades pastorais. Então, nós já estamos voltando aos poucos, começamos com os encontros, as reuniões da dimensão litúrgica, liturgia, cerimoniários, coroinhas, acólitos, os ministros já estão se organizando, voltando aos poucos, algumas reuniões. Nós precisamos voltar às nossas outras pastorais. Então nós contamos que a partir do mês de outubro, que eu acredito já vai estar tudo num quadro bastante diferente, com muito mais de 50% do estado vacinado, com todos os jovens também com a primeira dose no mínimo, já vacinando a terceira dose para alguns. Então, eu acredito que nós estamos nos aproximando de um distanciamento aí desse vírus, da fase pior. Então, nós já podemos ir retornando, assim como retornamos para tudo, a nossa igreja precisa retornar também, mantendo os cuidados, sem dúvida nenhuma, mas precisamos ir fazendo esse retorno. Então, nós pretendemos para o início do mês de outubro ir retomando a nossa caminhada. Vamos voltar com as missas durante a semana, terças e sextas, às 19h30, a partir de outubro. Aos sábados ainda não teremos missa, porque nós não temos turmas de catequese. Então, nós vamos esperar a situação de fato melhorar tudo, para que todas as catequistas possam retornar também, fazermos as inscrições e retomarmos a catequese. E nos domingos com os 4 horários normais também de missa. E aí, retomando também a nossa equipe do dízimo nos plantões da missa. Então, todos os horários de missa a partir de outubro nós teremos o plantão. Ainda em setembro, aqueles que desejam fazer a sua contribuição do dízimo, podem pedir para o pessoal da acolhida, pegar o envelope, pode vir durante a semana na secretaria também. Então, busquemos ir fazendo o papel do bem, anunciando aí às pessoas que ainda não sabem que a gente retornou, que a nossa vida está recomeçando, para que possam ir voltando, para que possamos ir cumprindo esse papel que eu dizia hoje, de sermos continuadores da missão do Cristo. Vamos nos preparar então para fazer o nosso momento de louvor e adoração ao Cristo presente na Eucaristia, e dele recebermos a sua bênção.
Façamos alguns instantes de adoração diante do Santíssimo Sacramento do altar. Do céu lhe destes o pão. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos, pelos mistérios da vossa paixão, pelos mistérios do vosso corpo e sangue, experimentarmos sempre em nós sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Coloquemos em nossos corações presentes todos aqueles que nós desejamos alcancem nesse momento
Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja seu sacratíssimo coração. Bendito seja seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Consolador. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, sobre o nosso pároco, sobre todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, e a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso que estais nos céus,
Nós vamos, nesse momento, consagrar as nossas vidas à nossa mãe. Recebemos a bênção do Santíssimo Sacramento, que nos prepara e que nos envia para a vida, para a missão. Maria confirma a bênção de Deus sobre nós e nos aponta a pessoa do Cristo também. Antes de cantarmos, quero chamar um dos familiares de Dona Sandra Regina. Tem alguém presente? Nós vamos entregar uma vela, assim como na nossa vida, em todos os momentos, a gente recebe a luz de Cristo, desde o nosso batismo, na nossa vida de fé. Desde o nosso batismo, nós recebemos a luz de Cristo. Na primeira Eucaristia, no Crisma, nos sacramentos, a luz se faz presente. Quando vimos ao mundo, também somos chamados a ver a luz. E quando partimos do mundo, contemplamos a luz de Deus, a luz da sua face. Que agora a família possa ser confortada por esta luz de Cristo, que ficará acesa por alguns dias aqui na nossa igreja, desejando iluminar os corações e vossos lares. Que Deus abençoe e Nossa Senhora vos proteja. Cantemos. Junto de Nossa Senhora tem um veleiro, o senhor deixa lá a velhinha, tá? Cuidado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Fortalecidos em nós, em nossa fé, pela palavra, pela Eucaristia, bênção e intercessão de Maria, vamos e fiquemos hoje e sempre na paz do Cristo. Graças a Deus. Que nosso final de domingo seja abençoado, nossa semana seja santa.